Pra todo mundo que tá se perguntando de onde são essas almofadas, elas são da Gabi, tem inclusive um link na descrição pra você comprar com desconto usando o cupom Olá, essa é a Malu, eu sou a Flávia e esse é o canal do Garotas Geeks. E hoje a gente vai fazer mais uma análise do imaginário e eu acho que tá na hora da gente falar da área. Se vocês quiserem saber mais sobre como a gente faz essa pesquisa, da onde vem esses conceitos, eu super sugiro vocês irem lá conhecer o podcast do imaginário, porque a gente fala muito sobre as bases da onde vem tudo que a gente fala aqui nesse tipo de análise. E às vezes é muito difícil explicar tudo, então é por isso que a gente fez o podcast. A Lika me ajudou com o começo dessa pesquisa, a primeira parte, mas eu vou dividir ela em 2. Então segue a Lika também nas redes, que ela é maravilhosa. E eu quero começar com a parte que é mais simples, ok? Ok. Então vamos lá. A Arya é uma heroína, todo mundo sabe disso. Agora ainda mais. E eles estão planejando essa coisa dela se tornar essa grande heroína faz um tempo, como você pode perceber aí ao longo das temporadas. Então, num certo sentido, ela é muito parecida com a análise do imaginário que a gente já fez do Jon Snow, que é a análise do herói. Então eu recomendo, sei lá, dar uma olhada na jornada do herói, porque serve bastante pra Arya. Inclusive, serve muito mais pra ela a jornada do herói do que a jornada da heroína. Uma das coisas importantes sobre a Arya é que ela se torna algo muito ascensional. Ascensional é quando a gente luta contra o monstro, a gente combate o tempo, a gente combate a morte. E é exatamente o que ela diz sempre, e os professores dela também dizem pra ela: só existe um Deus e que é a morte, o que você diz pra ele, hoje não. Essa coisa do hoje não é uma das maiores simbolismos de herói, ou do herói heróico, do herói do diurno, que a gente chama, né, a gente sempre chama de diurno, que existe. E ela se torna um tipo de general ou guerreira uraniano. Uraniano, gente, é quando é tão solar, é tão Mega Blaster passa mal, que você não tem como chegar perto. É uma coisa acima, além. E nesse último episódio, esse último eu tô falando do terceiro, tá, gente? Porque eu gravo antes do quarto. Mas nesse último episódio a gente vê exatamente o que é ser uraniano. É exatamente aquilo. E uma das imagens que ela traz é a imagem das armas. O uraniano, povo, a gente tira lá do Estruturas Antropológicas do Imaginário, tá? O diurno e o noturno também. De um cara chamado Gilbert Durand. E uma das coisas que ela traz, quer ver, ó, pra você entender, ela perde o pai e daí ela vai fugir. Não funciona isso. Ela acaba tendo que viajar com pessoas que ela não quer, por mais que ela se apaixone por elas depois. Não funciona isso. Ela resolve ir pra casa do preto e do branco em Bravos. Não funciona isso pra ela também, e daí no final ela se torna quem ela se torna. Então existe essa coisa de querer se sobrepor às adversidades, que o Durand fala muito no Estruturas Antropológicas do Imaginário, na página 145. Em conclusão, os símbolos ascensionais aparecem nos marcados pela preocupação da reconquista de uma potência perdida, de um tônus degradado pela queda. A gente também falou isso pro Jon Snow, para você ver como funciona essas duas coisas. Ela é muito determinada pelas suas armas. Ela nunca quis esquecer a agulha. Ela também tem outro tipo de arma, né, que é aquele punhal de aço valeriano, que foi o mesmo punhal que que foi usado para tentar matar o Bran, e que basicamente ajudou a começar toda a guerra. E a espada é muito importante para o Gilbert Durand, porque ele vai dizer que é o símbolo maior de heroísmo. Ele vai colocar o seguinte: a espada é assim o arquétipo para o qual parece orientar-se a significação profunda de todas as armas. E por esse exemplo, vê como se ligam inextricavelmente num sobredeterminismo as motivações psicológicas e as intimações tecnológicas. Ele tá usando técnica como assim, ter uma arma você tem que ter uma técnica para ter essa arma. Então você junta essas motivações que estão dentro da mente do personagem, que estão fora da mente, né, que ele coloca no mundo, pra gente criar a espada. Então essa questão da espada é muito importante para ela. E é por aí que ela se mostra ou se torna, ou mostra para o mundo o quão heróica e o quão uraniana ela é. Essa é uma parte da análise, ok? Todo mundo, acho que depois de ver o Jon Snow, todo mundo meio que entende. A outra parte que eu queria falar é sobre a parte de Bravos e sobre o lance de ser ninguém. E também talvez a gente entenda
sobre o lance de ser ninguém, por que pra Arya isso era impossível? Por que ela não se tornou isso? Então vamos lá. Na Cidade de Bravos, a Cidade de Bravos foi fundada por ex-escravos de Valíria, e é por isso que tem várias palavras de alto valiriano, como Valar Morghulis, todos os homens devem morrer, e Valar Dohaeris, todos os homens devem servir. E tem aí esse escravo que diz que encontrou esse deus de muitas faces, e o deus sem face, ele é a mesma coisa, e que ele deu a ele essa tecnologia, de novo, a técnica, a possibilidade de tirar rostos das pessoas, usar nele mesmo, para então louvar a morte. E então ele começou aí essa turma, esse bando que vai causar altas aventuras, Você vai morrer. que é a galera dos Homens Sem Face. Muito bem, isso é muito importante, por quê? Porque tem hoje não, o professor dela também é de Bravos, né, o Silvio Forel, então ela tem toda essa ligação com Bravos, que eu queria que você entendesse. A primeira coisa os deuses de lá eles ligam a todos os deuses, tem uma árvore coração, tem o estranho, tem o coração do deus Rolor, né, que é o deus da Melisandre, então esse deus, apesar de ele ter nenhuma face, ele tem muitas faces, e isso vai reverberar ali na questão do uso dos rostos e também na questão da Arya não se tornar ninguém, você já vai entender. O Gaston Bachelard, que é esse outro cara que a gente estuda, ele fala muito sobre o Narciso. Isso tem no podcast, gente. Eu vou linkar esse podcast para vocês ouvirem. O Narciso é quando a gente olha para o mundo, por meio de um espelho ou de reflexo de água, e a gente se apaixona não apenas pelo mundo, mas pela nossa presença no mundo. Ele não vai dizer que isso é ruim. Ele vai dizer que isso é interessante, é bom. É assim que a gente se apaixona pelo mundo, se vendo nele e vendo várias formas da gente. Sobre os rostos e as possíveis faces de Narciso, o Bachelard vai falar o seguinte. Ele vai falar que a psicanálise vai marcar com o signo de Narciso o amor do homem por sua própria imagem e por esse rosto que se reflete numa água tranquila. Com efeito, o rosto humano é, antes de tudo, o instrumento que serve para seduzir. Isso faz todo sentido para os assassinos, tanto que eles usam várias máscaras que são seduções diferentes para pessoas diferentes. Uma pessoa mais idosa, uma criança. Então, eles vão assim, fazendo com que outras pessoas se apaixonem por eles. Mais ainda, ele vai começar a falar sobre essa coisa de o que é o rosto e como ver vários rostos no mundo. E ele vai falar assim. Ele está fazendo um questionamento sobre a natureza do mundo muda ou será que a verdadeira natureza é que triunfa da aparência? Então ele vai falar, cara, a gente pode falar muita coisa sobre isso, mas o que ele quer dizer que para ele é importante de toda parte, quer dizer, de toda maneira, o poeta, nós olhando para o mundo, quando a gente está enfeitiçado pelas mudanças, por esse mundo e etc., faz jorrar imagens. Ele nos dá um átomo de um universo em multiplicação. Guiado pelo poeta, o sonhador, deslocando seu rosto, renova seu mundo. Ou seja, o Deus de muitas faces e de nenhuma face, ele renova o seu rosto assim, renovando o seu mundo. Cada vez que um assassino pode colocar a máscara lá, ele vai se tornar um aspecto de algo. E talvez o aspecto mais importante seja o aspecto da máscara. O aspecto da máscara é muito importante com relação à morte, por quê? Porque a gente usa máscaras funerárias, e isso é uma coisa muito antiga. Por exemplo, no Egito Antigo, se colocava essas máscaras e se furava o pedaço do olho da máscara para a pessoa poder acompanhar, ela ter um rosto que acompanha ela para outra vida. Então o lance de você poder ter muitos rostos, ou faces, enfim, é o lance de você não apenas poder viver muitas vidas, ver muita coisa na vida, mas também ter uma morte mais acompanhada de possibilidades. E daí a gente chega num termo que é interessante, que é o termo da aceitação da morte. Os homens sem face, eles acreditam que a morte é algo a ser almejado. Tanto que quando uma pessoa vai lá e ela tá passando mal e eles dão um veneninho pra pessoa morrer sem dor, eles acreditam que isso é uma dádiva. Então, ela parte totalmente do oposto do herói. Enquanto o herói acredita que ele tem que matar o monstro e sobreviver e ser forte, etc.,
Os homens sem face acreditam que por meio de muitas faces e nenhuma face, você reconhece a verdadeira morte, e a morte é uma dádiva. Essa aceitação da morte é muito trazida pelo Gilbert Durand no livro Estruturas Antropológicas do Imaginário. Quando ele está falando sobre a morte, ele vai falar sobre as faces do tempo. O tempo tem muitas faces e tem muitas maneiras de você encarar e olhar para essas faces. Você vai olhar para ela com temor, você vai olhar para ela como se fosse uma noite escura, você vai olhar para ela querendo ascender, você vai olhar para ela pensando que tem vida após a morte, ou você vai aceitar a morte. Tudo que a gente faz, diz o Durand, em termos de filosofia, é uma forma de olhar para a morte. Toda vez que você cria filosofia, que você se pergunta sobre a vida, na verdade você está se perguntando sobre a sua própria finitude e como você encara isso. Os homens sem face, eles vão encarar de um modo duplo, porque a partir do momento que eles devem ser nada, eles são extremamente potentes, porque eles podem lidar com a face do tempo. Eles são o anti-Narciso. Eles se apresentam como belas faces, mas eles mesmos não vão se apaixonar pelo mundo, porque o mundo é algo que eles querem fugir. Eles acreditam que a morte é a coisa boa. Sobre esse anti-Narciso, ou sobre as máscaras, tem duas partes que eu queria trazer do Gaston Bachelard. A primeira é da Terra e os Devaneios do Repouso, que ele fala assim: somos seres profundos, ocultamo-nos sobre superfícies, sobre aparências, sobre máscaras, mas não somos ocultos apenas para os outros, somos ocultos para nós mesmos. Então, quando você troca de faces, e você faz isso o tempo todo, assumindo vários papéis na sua vida, você também vai ter mais dificuldade de entender quem você é. Então, para você verdadeiramente trocar de face, você tem que entender que você, como humano, é flexível e fluido, ou seja, você no fundo é ninguém. Você é apenas a possibilidade de ser, entendeu? Deu pra entender? Beleza. E a segunda parte é sobre esse anti-Narciso, no Poética do Devaneio, que ele vai falar o seguinte: essa água escura e longínqua pode marcar uma infância. Ela refletiu um rosto espantado. Seu espelho não é o da fonte, ou seja, não é límpido. Um narciso não pode contraprazer nela. Em uma imagem viva sobre a terra, ou seja, oculta, a criança já não se reconhece, porque nesse livro ele está falando da experiência da criança, mas a gente pode aplicar aí para todo mundo, tá? Uma bruma paira sobre a água. Plantas de um verdor exagerado enquadram o espelho. Um sopro frio respira na profundeza. O rosto que aparece nessa noite da terra é um rosto de outro mundo. Agora, se uma lembrança de tais reflexos vem em uma memória, não será a lembrança um antimundo? Aqui, para eu tentar te explicar, ele está falando mais ou menos a mesma coisa que ele disse no outro. Quando o mundo se apresenta dessa maneira, cheio de possibilidades, cheio de reflexos onde você não vê você, reflexos enuviados, cheio de coisas que vêm da vida e que vão sendo marcadas. E quando você olha para esse mundo, você não olha para algo puro, você não olha para uma experiência apenas de contemplação, você olha para tudo aquilo que foi carregado, você coloca essa lente de tudo que você carregou nesse mundo. Então, para que você está olhando? Você está olhando para o mundo ou você está olhando para o mundo que você criou? Um antimundo, não de anti, de oposto, mas de antes. Você está olhando já para um mundo que tem a ver com você, não um mundo que tem a ver com os outros. Então, um homem sem face também tem que abandonar o mundo. Ele abandona o mundo anti. Ele não olha para o mundo da maneira como a gente olha, porque a gente sempre vai olhar com a nossa lente, a nossa perspectiva. Ele vai olhar para um mundo de muitas faces ou um mundo sem face. Mas se você pegar, isso são coisas contraditórias para o herói. O herói tem que saber que mundo ele tá, tem que saber quem é o monstro, ele tem que saber quem ele tem que matar. O herói, né, o homem sem face, ele é o oposto disso. Ele não precisa saber do mundo, qual é o papel específico dele, que não seja existir, possuir várias faces ou nenhuma face. O herói tem que ser alguém para ele poder entender quem é o monstro e matar o monstro e se sentir uraniano, como a Arya, e virar uraniano. Um homem sem face, não, ele tem que ser ninguém. Então, apesar de certos aprendizados dessa questão serem muito importantes para a Arya,
tipo Hoje Não, Valar Morghulis, Valar Dohaeris, ela não serve ao Deus de mil faces, ao Deus de várias faces. Ela serve a ela mesma como heroína, ela serve à ética dela, enquanto os homens sem face vão ter outro tipo de ética, que é uma ética muito mais maleável, porque ela acredita na finalidade da morte. Eu espero que tenha sido uma análise interessante para você, que tenha dado para entender porque que a Arya dessa maneira nunca poderia ter se tornado ninguém, mas eu ainda acho que eles deixaram ela escapar, tá? Mas isso aí é uma teoria, eu não vou entrar em teorias. É isso, eu volto na quinta-feira com mais vídeo. Não se esquece de compartilhar esse vídeo se você curtiu, e se é a sua primeira vez, bem-vinda, bem-vindo. Clica aí no se inscrever, não se esquece de se seguir. Um beijo e tchau!